Muito boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e aqueles nossos companheiros, né, que são os nossos internautas, que não têm esse momento aqui junto com a gente, mas com certeza estão vibrando conosco e depois poderão, né, compartilhar desse estudo da nossa noite, que será trazido pelas nossas companheiras Maria Paula Melo, Ana Cristina Estevão e Eliane Dantas, né? Elas vão fazer conosco hoje uma roda de conversa, né? Foi a proposta a partir do nosso estudo da semana passada, que falava, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né, nos itens de 1 a 7, piedade filial e quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Que passagem de Jesus, em que suscitou ali muitas questões que a gente gostaria de continuar, né, a falar, algumas dúvidas. A gente sentiu a necessidade de continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto e as nossas companheiras aí se disponibilizaram para nos auxiliar na noite de hoje. Então, vamos todos participar, né? Teremos tempo aí para fazer perguntas, para trocar ideias, né? E enriquecer esse nosso estudo. A gente, então, vai harmonizar, né, a partir de uma página, né, do Pão Nosso, do item 120, né, conciliação, para harmonizar, e depois o Marcelo Berlim vai fazer a nossa prece. Vou compartilhar aqui a página para que todos possamos acompanhar. Então, a página é conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Essa é uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te. O que equivale a dizer? Faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Jesus querido, rogamos a Ti, Senhor, a coragem necessária para que Tu possas proteger, Senhor, de nós mesmos, daquilo que outrora fizemos e ainda pesa em nossa consciência. Muito difícil, Senhor, é o perdão dos outros, mais ainda é o perdão de nós mesmos. Estamos ainda presos, Senhor, a conceitos antigos e ao comodismo na atualidade.
Ensina-nos a mudar, Senhor, pouco a pouco, a fim de que não violentemos o nosso próprio caminho e a velocidade comum de cada um. Perdoar, Senhor, significa, antes de tudo, nos colocar diante da complicação de cada um de nós, porque cada um tem o seu tempo. E assim, sabemos que cada um de nós tem aquilo que precisa para amadurecer. Ajuda-nos, Senhor, a não ser pedra no caminho alheio, e sim ser ponte. Fica, pois, conosco, Senhor, nesse estudo que vai nos trazer esclarecimentos quanto a esse tema tão profundo e que nos diz tanto à alma e ao momento atual. Agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos juntos, tão longe e tão perto, corações aquecidos, Senhor, por essa amizade dos dois lados da vida. Fica, Jesus, pois conosco, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Marcelo Berlim. A gente inicia, então, com a nossa companheira Maria Paula, né, que trouxe na semana passada o nosso estudo, né? Foi ela que presidiu, que organizou, que nos trouxe o assunto, né, piedade filial, que foi os primeiros itens, né, a serem tratados. Então, hoje ela vai reiniciar, né, relembrando um pouquinho, falando mais um pouquinho sobre esse tema, principalmente do assunto perdão. Cabe perdão a pai e mãe, desculpem. Cabe perdão a pai e mãe? É o questionamento que ela vai dar, o pontapé inicial da nossa conversa da noite. Então, é com você, Maria Paula, para a gente poder aí se animar nessa roda de conversa. Vamos lá. Boa noite, obrigada pela paciência de mais uma segunda-feira. Sinal que a gente gostou, né? Ou eu deixei muita dúvida, não sei. Mas vamos então ver o vídeo que eu gostei muito e que é muito esclarecedor para a gente, da Guimarães. Anete Guimarães, né? Gostaria que você, às vezes, poderia falar alguma coisa sobre o perdão incondicional. Que seria que a gente tivesse que fazer isso com alguém, né? Dar um perdão incondicional. Como faríamos isso? Quando a gente fala em perdão das ofensas, a gente sempre fala como se a gente estivesse fazendo um trabalho com a outra pessoa. Quando, na verdade, se a gente fizer um trabalho consigo mesmo, que em psicologia se chama ressignificação, que é o quê? A mudança da visão que você tem de alguma coisa. Tudo pode ter aspectos diferentes. Se você muda a forma com que você vê alguma coisa, como é que você faz para perdoar incondicionalmente? Simples, é não se ofender. Como é que a gente faz? Então, o que é uma ofensa? Eu faço essa pergunta, né? Deus perdoa? Perdoa ou não perdoa? Sim ou não? Não. Deus não perdoa. De jeito nenhum. Então não adianta pedir perdão, que Ele não perdoa. Por que Ele não perdoa? Porque para você perdoar, o que você precisa fazer primeiro? Se ofender. Deus se ofende? Não. Se Ele não se ofende, Ele precisa perdoar? Não. Então, segundo Francisco de Assis, a resposta para o perdão incondicional é se tornar inofendível. Trabalhar o quê? A humildade. Porque normalmente quem se ofende é o egoísmo, por exemplo. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Se sair da ordem, ele se ofende terrivelmente. O orgulhoso também. Vocês sabem o que é orgulho? As pessoas confundem muito orgulho e vaidade, não são a mesma coisa. O que é orgulho? Orgulho significa eu sou melhor.
Então, o orgulhoso, ele acredita que ele é melhor do que os outros, tá? Não precisa os outros acreditarem nisso. Ele sabe que ele é melhor. E é isso que importa. Então, se o orgulhoso diz assim, eu sou melhor do que vocês. Se vocês não acreditam, azar de vocês, eu sou melhor mesmo. Agora, a vaidade é diferente. O orgulhoso acha que é melhor. O vaidoso quer que todo mundo saiba. Se todo mundo não souber, então não adianta. Então, para ele, que os outros saibam é mais importante do que ele acreditar. Então, para o vaidoso, parecer já é suficiente, não precisa nem ser. Se ele parece, já é melhor. Entenderam a diferença? Então, para o orgulhoso, se ele é melhor, e é o que ele acredita, qualquer momento em que você não o trate como melhor, ele se ofende. O vaidoso, como ele espera que todos reconheçam a sua superioridade, quando alguém não reconhece, o que acontece? Ele se ofende. Então, se você não for vaidoso, não for orgulhoso e não for egoísta, você não precisa perdoar ninguém. Perdão incondicional já é um fato, porque como você não se ofende, então não precisa perdoar, né? Se tomarem o seu lugar, se sentarem na sua frente, se não te derem o devido valor, você não se importa. Porque, na verdade, nunca foi entre você e eles. Sempre foi entre você e Deus. Então, é com Ele que você realmente tem que tratar, não com os outros. Então, se você muda a forma com que você enxerga a si mesmo, não é tão difícil assim perdoar. Você realmente se ofendeu por quê? Bom, esse vídeo é maravilhoso, né? Porque ele é um vídeo curto, mas em poucas palavras, ela deixou claro que a questão do perdoar não é um trabalho com o outro, e sim comigo. Se eu me ofendi, se me senti ofendida por alguma questão, eu é que tenho que mudar a devolver essa ofensa. E hoje, né, a psicologia fala o tempo todo da ressignificação. O que significa ressignificar? É ver de outra forma, é mudar a forma de pensar diante daquele que vivemos. Às vezes pode parecer difícil naquele momento exato que você sofre aquela... Mas com o tempo, conforme nós vamos trabalhando a questão dentro de nós vamos percebendo que isso é completamente possível. Nós temos que atribuir um novo significado a esse fato. Ou seja, e também não ficarmos atrelados ao fato, né? Porque nós ficamos ali remoendo aquela situação. Eu fui ofendida. Porque ele fez isso. Porque aconteceu isso comigo. E o mais importante, né, do ficar se preocupando se cabe perdão ou não, é trabalhar isso em nós, em quem se sente ofendido, em quem está do ofendido. Ela diz que a partir do momento que eu me torno inofendível, olha só, segundo nos ensinou Francisco de Assis, ela fala na palestra, inofendível. É muito difícil, mas não é. Porque se nós recebermos toda ofensa, todo momento nós sofremos no mundo atual, né? Aí nós vamos entender a série de doenças, de problemas que as pessoas hoje em dia por conta disso. E a partir do momento que eu não me torno inofendível, eu não preciso perdoar ninguém. Porque, na verdade, é a necessidade ainda do nosso egoísmo, do que nós ainda carregamos com... E isso tem que ser trabalhado. Se eu procurar a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, ela fala isso no final do vídeo, né? Trabalhar a humildade em mim, eu também não vou precisar perdoar ninguém. E, na verdade, enquanto nós espíritas, né, se nós acreditamos na lei de causa e efeito, na lei do retorno, nós também não teremos que lutar tanto se cabe perdão.
Nós sabemos que na lei de causa e efeito, todo efeito tem uma causa. Interessante, o que é a causa e efeito? É a relação entre dois eventos consecutivos, sendo o segundo evento uma consequência do primeiro. Ora, nós sabemos que nada passa despercebido do Pai. E a todo momento nós vivemos causa e efeito em tudo na nossa vida. Nós perceber que tudo se encadeia no universo. Nada acontece solto. Está tudo encadeado. Há em tudo uma consequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Nós vivemos uma ciranda que hoje eu sou a vítima, mas ontem eu fui o algoz. Então, nessas ações que foram colocadas do pai que estrupa a filha, o filho, ou mata, ou maltrata demais, nós vamos ver que, independente do meu perdão ou não, do perdão ou não dessa pessoa, dessa vítima, o primeiro fato não vai mudar. O meu perdão ou não vai mudar o que aconteceu lá atrás. Se eu tenho certeza que a lei de Deus é para todos e que a lei de causa e efeito ela vai vir para todo mundo, eu não devo me preocupar com o perdão. O trabalho que eu tenho que fazer é comigo, com a minha mudança, com a minha forma de situação. Se eu ressignificar, é trabalhar tudo isso. Para mim, não ficar me fixando no fato em si. A lei de Deus, ela está inscrita na consciência de um. Hoje, o culpado, ele vai pedir o seu próprio castigo e a sua recuperação. Vai chegar um momento que as reencarnações vivas vão trazer a oportunidade dele quitar esse débito com essa pessoa. E vice-versa, porque nós não vimos quem começou o quê. É como se nós tivéssemos chegado numa briga de criança, eu tenho meu filho, a vizinha tem o dele. Eu cheguei, peguei a briguinha com o meu apanhando. Aí eu brigo. Mas eu não vi que o meu foi que começou a briguinha. Então eu entro aí brigo com o outro, mas sendo que o meu começou. A gente já entrou na situação, né? E então é isso. As vidas sucessivas, nós acreditamos nas vidas sucessivas, na lei de causa e efeito, todo mundo, todos vamos ter oportunidade de estar resgatando, seja o que nós tenhamos feito, ou se nós fomos a vítima naquele momento, de ter essa situação resolvida lá para frente. Nada fica solto. Se nada fica solto no universo, tudo está encadeado. Se nós estamos vivendo numa ciranda constante, tudo vai ter o seu início, o seu fim, sua conclusão. E isso é que eu tenho para falar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem para falar. Marcelo Berlim está com a mão levantada. Vai, Marcelo. A pergunta é, cabe perdão? Sempre. Sempre vai caber o perdão se alguém se sentiu ofendido. Então, se houver ofensa, cabe o perdão. Agora, antes que a gente fique, como é que é a mesma palavra? Inofendível, né? Antes que a gente fique inofendível, a gente precisa primeiro entender como é que é o processo. Olha, eu já estou ofendido, então não dá para ser inofendível. É um processo que a gente ainda vai demorar um pouquinho. E aí eu acho que isso começa nas pequenas coisas. Toda vez perceber por que eu sempre me sinto ofendido. E sempre que eu me sinto ofendido, e aí tem aquelas pequenas ofensas, tem aquelas coisas mais brandas, pequenininhas, né? Onde eu vou me identificando. Ou é porque eu sou muito orgulhoso, ou é porque eu sou muito vaidoso, eu sou egoísta. E aí eu vou começando entendendo, e vou começando percebendo, e vou começando, então, o antídoto. Porque não dá para ser inofendível
nesse momento atual, espíritos de terceira ordem, cá para nós, eu de quarta ordem ainda, eu me sinto ofendido com algumas coisas. Mas estou melhorando bastante. Mas hoje eu acho que o processo de ressignificação é importantíssimo, porque, na verdade, eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como eu sou. Muito obrigado. Tereza. O perdão, né? Na verdade, é o que nós fazemos, né? Na verdade, é o que nós fazemos com essa ofensa, né? Com esse comportamento, com essa violência, né? Essa violência que pode ser de qualquer tipo, né? O que é que nós fazemos com esse sentimento? Ela falou em ressignificar. E é isso, né? A gente tem que trabalhar essa ofensa que aconteceu dentro de nós, porque às vezes a gente passa anos com isso, e isso nos afeta profundamente, de forma física, né? E de forma espiritual. O que a gente tem que fazer é desfazer, né? Desfazer essa energia que foi alterada no universo dos nossos pensamentos, no universo propriamente dito, né? E a gente vê que quando a gente faz o caminho de volta, quando a gente refaz essa energia, né? Repõe o que a gente estragou nesse universo mental, a primeira resposta que vem é a saúde física. Né? A gente tira um peso dos ombros da gente que independe de quem ofendeu a gente. Porque, na verdade, o ofendido já ficou lá atrás, quem ofendeu já ficou lá atrás, às vezes nem se lembra, mas você se perdeu nisso. Então, quem primeiro é beneficiado é você, porque é um alívio, é uma tonelada que você tira dos seus ombros, né? E a resposta é imediata, de forma saudável, né? O seu corpo físico responde, né, de forma saudável. Né? Então, quando a gente ressignifica a ofensa, né, que a gente tratou de internalizar, é nova vida. A gente se reencontra de novo para a vida. Obrigada. Eu quero trazer a questão, né, da pergunta aí, como fez o Berlim, né? Cabe perdão a pai e mãe? E uma coisa que eu já compartilhei com vocês em vários momentos, sobre o quanto a doutrina foi importante na minha vida, na doutrina espírita, para que eu começasse a ressignificar, né, essa situação, né, de abandono, de ter sido preterida, né, enquanto filha. E aí eu fiquei me perguntando hoje, né, em especial pensando no tema, como fazem as pessoas que não são reencarnacionistas, né? Como pensar nessa questão? Porque o que me deu mais alento foi saber que eu não era vítima, foi entender, né? Que eu não era vítima e que eu devo ter aprontado muitas, né? Com esses que vieram na missão nessa encarnação de serem meus pais. Então, assim, o que eu deixei lá para trás que não se resolveu, né? Que hoje eu tive que vir como filha. Então, eu acho que essas questões são tão importantes, né? Quando a gente fala de reencarnação, que explica muita coisa e que não vai resolver, claro, porque a questão de se sentir, né, ofendida, né, é muito grande. A gente vai levar aí algumas encarnações para poder resolver, é claro, mas que me fez passar a ressignificar, a pensar sobre, a lutar contra esse meu sentimento, né, ruim, difícil, e meu lado emocional muito comprometido durante toda uma vida. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, quanto deve ser mais difícil para essas pessoas entenderem, né? Porque se sentem vítimas. Eu gostaria que Paula falasse um pouquinho sobre, ou alguém que queira, né, participar. Para complementar,
Eu gostaria, se não tiver ninguém na frente. Tem não, é você a próxima. Pode falar. Muito interessante que nisso de... eu gostei muito desse trabalho do Andrei Moreira, que ele fala disso, que não cabe perdão a pai e mãe, porque nós nos colocaríamos em uma situação superior a eles. E por isso, pelo fato dele ter nos dado a vida, não caberia. Eu concordo, mas isso é independente, porque o importante agora não é isso. Mas nessa procura dessas palestras, eu assisti uma palestra muito interessante, foi hoje, se eu não me engano, que o palestrante era um psiquiatra, e ele disse que Freud caracteriza o ser humano em 3 tipos: nos psicóticos, nos neuróticos e nos diversos. Ele diz que a maioria de nós estamos no segundo, que são os neuróticos. Por quê? Neurótico é aquele que se sente sempre culpado, ele sempre acha que tem culpa de alguma coisa. Diz que a maioria de nós estamos classificados nesse segundo. Psicótico é um transtorno mental, é a pessoa que está totalmente fora da realidade, né? E o perverso é aquele que sempre quer encontrar um culpado, sempre o outro é o culpado, nunca é ele. Então, o importante da situação é o seguinte: em algum momento eu posso ter culpa, em outras não, realmente pode ter alguém culpado, mas a fixação que nós venhamos em cima de alguma situação, de constantemente encontrar um culpado, ou então se colocar em situação de vítima, é que nos leva aos transtornos. Porque, na verdade, não é o perdoar, ressignificar, a palavra é uma palavra. E nós temos muita palavra. Né? E como diz o livro dos Espíritos, a nossa palavra, o significado das nossas palavras aqui é muito pequeno para dar entendimento a uma coisa muito grande. Porque a mudança de pensamento é a mudança de você ver que, caramba, não importa. O que importa é modificar essa postura. Eu hoje sou vítima, mas ontem eu fui um algoz. Então eu não tenho que perdoar. Eu tenho um caso, que eu vou dar exemplo, que é o pastor do que meu marido frequentou. Eu esqueci o nome dele para eu perguntar. O filho dele foi estrupado e assassinado. Com 12, 13 anos, uma coisa assim. E ele foi na cadeia estar com o assassino do filho dele. Ele é aqui de Mesquita. É muito difícil, mas não é impossível. Mas quando nós ficamos constantemente querendo encontrar um culpado, nós ter sido, sim, vítima daquela situação naquele momento, mas esquecer, deixar para o passado. Porque quando nós ficamos presos naquela situação, nós não vamos à frente. E é isso. Ana Cristina e depois Tereza, para a gente poder passar para outro assunto. Falando, primeiro pegando lá o texto inicial que falava sobre adversários, né? Quem seriam os adversários? E voltando no nosso estudo anterior, quando se falou também da afinidade, eu fui até buscar esse estudo e encontrei um trabalho da Maísa Braga, e que ela fala que muitas vezes na nossa casa não é o lugar onde nós vamos encontrar os nossos amores de ontem, né? Então, quando se fala assim, cabe perdão, eu vou perdoar, eu tenho que, para eu começar a olhar para aquela pessoa de uma outra forma, eu já começo a ter, quando eu tenho um trabalho com uma afinidade, que eu já estou ali me dispondo a olhar com outros olhos, então eu já começo a ver as qualidades daquela pessoa, na convivência ali, no dia a dia. Então, esse encontro aí, que fala perdoar pai e mãe por N motivos, às vezes até pela forma de educar, ou por uma forma mais rude, ou querendo ser amigo,
E às vezes, e nós pais sempre temos as nossos momentos de acerto, nós também erramos, que nós fazemos parte de um conjunto. Então, esse resgate, essa afinidade ajuda a gente também. Quando a gente começa a olhar para o outro com mais admiração, com mais respeito, vai se criando uma sintonia. Quando os nossos atos mudam, ao invés de ficar só olhando para o outro como um adversário e passando também a entender que não que eu tenha ainda o entendimento que eu sou a vítima, porque eu estou nesse momento, eu não tenho ainda essa clareza. Por que eu sou a vítima? Que, como o Marcelo diz sempre, graças a Deus a gente esquece o que nós fizemos no passado, mas a gente tem uma ideia pelo que a gente está vivendo hoje. Então, essa sintonia, quando a gente começa a ter atividades, e no estudo anterior, a Jaqueline mesma mencionou que ela não tinha afinidade com uma pessoa, mas que com outra ela se relacionava muito bem, isso a gente só pode entender como uma coisa mesmo da nossa reencarnação, nosso trabalho antigo, do que a gente precisou viver agora para poder resgatar isso. E eu acho que dentro da afinidade, quando a gente olha para as pessoas e vê que mesmo como o título de adversário, mas eu começo a olhar aquela pessoa e ver que ela também tem alguma coisa de bom, eu já começo a não me sentir ofendida por aquela pessoa. Ele deixa de ser um adversário, ele passa a ser uma pessoa que está me ensinando também, porque eu também tenho um trabalho a desenvolver aí, né? É só isso que eu queria falar. Obrigada. Daqui a pouquinho você volta, Ana Cristina. Vamos ouvir a Tereza para poder retomar com você. O perdão é o amor em movimento. Ele começa a se movimentar ali, né? O perdão é universal, e ele independe do fator se é pai ou se é mãe. Porque, como a Jaque falou, a gente é reencarnacionista, e hoje é pai, hoje é meu pai, hoje é minha mãe. Mas amanhã eles não serão mais meu pai nem minha mãe. Eles serão meus irmãos, né? Pode ser ter um vínculo familiar, mas não necessariamente pai e mãe. Então, esse perdão, ele é, assim, primordial, né? Porque você, na verdade, você não está perdoando pai e mãe, você está perdoando um ser espiritual, que amanhã pode vir, se você não trabalhar essa ofensa, né? Você vai voltar com ele e vai voltar com as mesmas diferenças, né? As mesmas diferenças, os mesmos azedumes e talvez até mais complicados, né? Então, é universal a questão do perdão, é muito importante para nós, independente da relação consanguínea que a gente tenha, né? Então, é muito importante o perdão. E até mesmo da nossa condição, né? Como o Marcelo falou, a gente ainda está nesse estágio de ser ofendível, né? Então, não tem essa... ainda, né? Não estamos ainda nesse estágio de não nos ofender com certas situações, né? Ainda mais sendo nesse porte. E aí, meus amigos, nós vamos... caso alguém queira dar continuidade a esse assunto, né, pode colocar no chat e depois no finalzinho, sobrando tempo, a gente fala mais um pouquinho. Mas nós teremos aí, como eu falei no início, né, a contribuição da Ana Cristina trazendo o outro tópico também, o outro item, né, desse assunto, que é a pergunta que Jesus fez, né, naquela roda de conversa que ele estava tendo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Ana Cristina, então, como é que você vai abordar esse assunto aí para a gente? Vamos colocar o vídeo, né? Um pedacinho do vídeo do Haroldo, e aí a gente vai comentando após ele, tá bom?
De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços. Posso falar uma coisinha enquanto a Ana se prepara aí? Posso, Ana? Uma passagem de Chico, porque Chico era humano, né? Pouca gente sabe, mas Chico Xavier era humano, né? Fazia xixi, escovava dente, se ofendia, né? Chico era um cara, né? À frente, né? Moralmente, mas ele era um cara que ofendia. Num dado momento, ele fala com o nosso amigo mentor dele, mano, estão falando que eu estou fazendo isso, estão falando isso de mim. Aí o mano diz, mas vem cá, de duas uma, se você está fazendo, está errado. E se você não está fazendo, para de mimimi, vamos trabalhar. Mas ele se sentia ofendido porque as pessoas estavam dizendo coisas dele, ele estava ali. Então, acho que espíritos ainda, na nossa esfera, vão eventualmente se ofender. Não todos, mas a maioria. Você está com o microfone fechado, Jaque. Quer me dar o nome do vídeo para eu pegar Não, aqui? já achei aqui. Eu tive que colocar de novo que ele encerrou. Uma cena no capítulo 2 do livro Boa Nova que é extremamente relevante. Maria, como toda mãe, não importa se é uma mãe, se é anjo, se é uma mãe mais imperfeita, mãe é mãe. Maria foi ao templo, porque Jesus já estava saindo da infância e caminhando para a idade da maioridade judaica, que devia girar em torno de 12 a 14 anos. Ela, então, preocupada com o filho, faz o quê? Pede um cargo em comissão. Vai ao templo, movimenta alguns relacionamentos no templo, afinal de contas, a prima dela era casada com o sacerdote. Então, ela tinha conhecimentos no templo. Conseguiu um lugarzinho, uma bolsa de estudo para Jesus. Quem sabe já um estágio de menor aprendiz. E, considerando as características, as habilidades da criança, do jovem, um emprego já garantido no tribunal, no Sinédrio. Então, já encaminhou. E ela volta tão feliz, porque ela tem uma resposta assim positiva. Não, traz a criança, já conversamos com ele aqui, o menino é inteligente mesmo. Menino inteligente esse. Até conversou com a gente. Traz ele aqui, vamos conseguir um lugar. E ela veio feliz, feliz. Quando ela chega em casa, diz Humberto de Campos, Jesus estava na porta. É engraçado isso, que ele não diz nada. Ele só, diz Humberto de Campos, olhou para ela, já entendeu? Ai, meu Deus. Ele diz assim, olha a pergunta que Jesus faz para Maria. Mãe, acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Hã? Que pergunta é essa? A pergunta é o seguinte, mãe, por que você foi pedir ajuda humana? Por acaso você não acredita que eu estou em comunhão com Deus? Que é Ele quem está provendo tudo para mim? Ela já entendeu, e aí fala, não, meu filho, é porque eu fico preocupado com o seu futuro. É papo de mãe, né? E aí narra Humberto de Campos. No mesmo dia,
embora ele soubesse das belas promessas que os homens do templo fizeram na presença de sua mãe a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a escola do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Carpinteiro. Enchendo a casa com a sua doce alegria. Agora, em Mateus 12, 48 e 50, tem a cena em que os discípulos dizem: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Ele diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso é muito engraçado, que uma vez o Divaldo me contou que ele acabara de fazer uma palestra, chegou um homem completamente embriagado. E ele chegou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, Jesus era alcoólatra. Falei, por que você está dizendo isso, meu filho? É simples. Ele começou a atividade dele numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Bebeu tanto que saiu perguntando: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É o exemplo típico do que a gente faz quando estuda o Evangelho. Projeta em Jesus as nossas imperfeições. Projeta em Jesus as nossas limitações. É claro que isso aqui é uma lição que ele está dando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Ele não falou pai. Pai só um. Pai Criador. Mas essas posições relacionais se alteram pela afinidade. Ou seja, Jesus trouxe então ao mundo a ideia da família universal. Lição que até hoje a humanidade não aprendeu. Eu não preciso nem citar sobre política externa hoje para que a gente entenda isso. Que não aprendemos ainda essa lição da família universal. Mais adiante, João 19, 27, essa cena é linda. Ele está na cruz, nos últimos momentos. E embaixo está a mãe, o anjo do sofrimento, puro. Puro. O arquétipo da mãe. E do lado João. A seguir diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo recebeu Maria em sua própria casa. Bom, o que é o desafiador aqui então? Sabe o que é desafiador? É equilibrar o sentido de universalidade com o afeto particular que nós devemos aos familiares. Esse é o desafio.
Como ser cuidadoso, amoroso, generoso com a nossa família, com os nossos, sem perder o senso de universalidade. E como ser universal sem perder o senso de particular. Como encontrar a justa medida? Essa é a lição de Jesus. Porque a mãe estava preocupada para conseguir um lugar para ele, ele vem, não, mãe. Não. Eu estou em comunhão com o Pai, eu vou trabalhar aqui dentro. Mas ele não trabalhou ali dentro e está lá trabalhando, não. E enchia a casa de alegria, pegava os instrumentos da carpintaria. Ou seja, ele transformou o lar num templo. A mãe queria que ele saísse do lar para estudar no templo. Não, ele trouxe o templo para dentro do lar. Quantos de nós é capaz de trazer o grupo espírita para dentro da própria casa? É desafiador. Ser tão amoroso, tão atencioso, mas sem perder o senso de universalidade. É um desafio. Eu acho que aqui você está consciente da família universal e, concomitantemente, você amparar os laços consanguíneos. Então, Jesus não abdicou da sua afetividade, ele cultivou nos mínimos detalhes as suas relações familiares, a ponto dele esquecer a própria dor na cruz. Ele esqueceu a dor para pensar na mãe. Mas ele não permitiu que a sua ação divina se tornasse subalterna aos caprichos do grupo familiar. Percebe? A ação divina dele não foi escravizada por laços familiares. Porque ele sabia que veio. Então ele apaziguou o coração materno, permaneceu no lar, em um laborioso trabalho da carpintaria, sem dúvida. Não se esqueceu de socorrê-la nos momentos finais, mas ele estava ciente do valor inigualável da mensagem que ele trazia do próprio Deus. É extraordinário. Ana Cristina, com você. O vídeo, acredito que tenha sido bem explicativo. Quando ele amplia e ele mostra para a gente a visão de família ampliada, né? E quem é a minha mãe? Hoje, até dentro um pouquinho do que a Tereza acabou de colocar em relação ao universo, eu vejo já a minha mãe são todas aquelas que me ajudam, que me acolhem, que me apoiam, que oram de alguma forma para todos nós. E a Mãe Natureza, que nos oferece o alimento, o ar, né? Tudo isso. Eu acho que é uma visão mais ampliada que nós precisamos ter em relação à mãe. Como foi colocado aí, ele extrapolou, ele colocou bem acima a questão de família, de parentesco. Ele botou como sendo uma mãe universal, todas aquelas. E quem são os meus irmãos? Todos aqueles que, mesmo que estejam do meu lado, ou que não compartilham dos meus ideais, do meu pensamento, mas que me ajudam a crescer, que me trazem aprendizado no dia a dia, que me traz consciência. Eu hoje vejo que, como nós somos filhos de um pai, e aí falando da família universal, são todos aqueles que estão, de alguma forma, colaborando com, ou de uma forma amigável ou não,
mas me trazendo sempre ensinamento, crescimento, tudo isso. E é o que eu coloquei como sendo uma família universal, todos aqueles que estão conosco aqui nesse plano, nesse momento, né? Alguém Eu quer? só que isso, Ana Cristina, eu queria falar nesse sentido, que quando você coloca assim, né, são todos aqueles que me ajudam a crescer e tudo, mas eu ampliaria até um pouquinho essa visão, né, na minha visão, seriam todos aqueles que estão a caminho conosco, né, independentes até de eu conhecer, né? De alguma forma, porque somos filhos do mesmo pai, né? Como você também colocou, e que a gente precisa ter essa visão, né? Porque muitas vezes a gente se limita à nossa família consanguínea e se exime de ajudar, de auxiliar de alguma forma, porque, né? Não, eu farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É um ditado aí corriqueiro. Então, que a gente vai auxiliar aqueles que nos são mais caros, que têm ali esse laço familiar. Mas, quando a gente pensa na família universal, então a gente tem que ampliar esse olhar, né? E se eu estou na rua e vejo alguém numa situação difícil, eu não preciso conhecê-la para poder ir ao socorro dela, né? Ou oferecer ajuda de alguma forma. Então, a gente precisa olhar o outro com mais respeito, né? Com mais empatia, todas essas virtudes que a gente vem trabalhando, tentando trabalhar em nós, né? E que muitas vezes a gente não consegue estender, né, a mão para o outro de alguma forma. A Eliane levantou a mão para falar, vamos ouvir. Muito interessante também, né, a fala de Jesus, que o Haroldo comentou, que Jesus, apesar do imenso respeito pela mãe terrena, né, ele sabia exatamente o que ele veio fazer aqui, qual era o objetivo, a missão, né? Então, ele sabia que ele precisava colocar isso acima de qualquer outra situação, e isso naturalmente sem causar prejuízos aos seus laços familiares terrenos, né? Mas tendo em mente a sua missão, o seu objetivo. Né? Ninguém levantou a mão. Ah, Tereza acabou de levantar, senão eu já ia passar a palavra para você. Fala, Tereza, então. Só para a gente não esquecer que, na verdade, nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos. E o que cria essas digamos assim, toda essa divisão, né? Família fulana, família de Beltrano, de Cicrano, é a questão material, no plano físico, né? Mas que, na verdade, nós fazemos parte de uma família universal, que quando a gente está nesse universo, né, que é a nossa vida, é a nossa verdadeira casa, quando a gente está larga esse corpo físico e parte para esse universo, nós trabalhamos em equipe em prol de uma grande coisa. É assim que os espíritos trabalham, evoluem para chegar a esse ponto, para eles trabalharem eles trabalharem de forma unida, né, de forma no único pensamento, em prol de algo que é universal, sem serem divididos por laços familiares, digamos que sejam familiares, né? Ou seja, é um todo, nós somos
o que eu quero dizer é que nós estamos conectados com o universo, né? com a grande família universal. E quem faz essa divisão somos nós aqui no corpo físico. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. E aí, minha amiga Eliane Dantas, a gente na semana passada, né, Ana Cristina trouxe um caso lá que aconteceu lá em Curitiba e que não é incomum, né? Aliás, há pouco tempo também aconteceu na nossa cidade, de mães que abandonam seus filhos, né? Assim que nascem. Uma questão assim que a gente tem muita dificuldade de compreender, né? Como é que você como é que você vai abordar isso para a gente? Que ensinamentos a gente pode tirar disso? Como é que a gente pode ressignificar, né, esse nosso sentimento, assim, ou sei lá, essa dificuldade que a gente tem de falar sobre isso? Na questão, né, do perdão por conta do abandono, é importante termos em mente sempre o entendimento, né, como já foi falado bastante aí, porque é assim também com relação aos nossos vícios, nós só vamos conseguir superá-los à medida que tivermos o entendimento deles, o reconhecimento, para, a partir daí, buscarmos a superação. É a mesma coisa com a questão do abandono, né? Buscar o entendimento para, a partir daí, isso nos conduzir para o processo de ressignificação. Porque na questão do perdão, nós temos 3 requisitos, né? Que é a decisão, a atitude e o processo. Né? Então, este que abandona, aquele ser que abandona, é aquela pessoa que não consegue se encontrar. É aquela pessoa que não sabe qual é o seu lugar no mundo. E junta-se a isso também outras questões, como, por exemplo, a questão da mãe que abandona o seu filho no orfanato, porque quer dar a ele, acha que não tem condição nenhuma de criá-lo, e quer dar a ele uma condição melhor de vida. Então, acredita que, ao ele ser adotado, ele vai conseguir ter uma condição que ela não poderia oferecer. Né? Então, são vários quesitos a serem trabalhados, estudados. Né? Uma outra coisa, um outro ponto que é importante, né, para aquela pessoa que foi abandonada, dela refletir, é que ela não foi abortada, né? Porque existe também a questão do abandono através do aborto, que aí vão vir outras sérias consequências a partir daí, mas foi-lhe concedida a oportunidade de nascer, de crescer, e com isso ter uma série de outras oportunidades, de outros amores. E para o que crê na reencarnação, né, como nós, como já foi tão mencionado aí, sabemos que colhemos o que plantamos. Né? O escândalo, ele é necessário, mas ai daquele que promove o escândalo, né? Como disse Jesus para a gente. Ou seja, isso não justifica o abandono, mas explica.
No livro Céu e Inferno, capítulo 8, um espírito, ele relata sua história. Ele foi um rei muito cruel, muito tirano, né? E cometeu uma série de atrocidades. E, ao ele desencarnar, ele passou 3 séculos na erraticidade, né? E foi-lhe concedida a oportunidade do reencarne quando ele realmente entendeu, orou e pediu que ele viesse em condições de ressarcir os seus débitos. E quando ele reencarnou, ele logo se tornou órfão, para ele sentir o que ele causou lá atrás a muitas famílias. E ele cresceu órfão, mas ele ficou bastante conhecido ali onde ele vivia, porque, apesar de órfão, apesar de pobre, ele se tornou um pedinte, mas não pedia para si, ele pedia para os outros. Ele começou a ajudar outras pessoas, viúvas, órfãos, e, a partir daí, ele conseguiu ressarcir os seus débitos. Né? Não só dessa encarnação como rei cruel e tirano, mas até de débitos anteriores a esse. Eu, escutando uma palestra do padre Fábio de Mello, ele comentou que Jesus está querendo mandar uma outra bem-aventurança, né, pelas redes sociais aí, Facebook, WhatsApp, né, onde ele vai colocar nessa bem-aventurança: felizes os que não criam expectativas, pois estes não se sentirão frustrados. Então, Jesus está para enviar aí para a gente essa nova bem-aventurança. Então, vamos refletir o que cabe a nós, como tão bem citado já foi aí, né, como família universal que somos. O que cabe a nós fazermos para ajudar esses órfãos, esses abandonados, inclusive os abandonados de pais vivos, né? Que são aquelas crianças que, apesar de viverem com os pais, eu sou com o pai, eu sou com a mãe, mas eles são órfãos de assistência paterna, eles são órfãos de carinho, de atenção, de educação. Então, onde cabe a nossa atitude? Com o conhecimento que nós temos para ajudar esses abandonados nesse processo de ressignificação. Né? Pitágoras, ele colocou que educai as crianças e não precisarás punir os adultos. Não é? Então, os órfãos, eles são desprovidos, não são só desprovidos de pais, mas também desprovidos de guias.
Então, diante disso, nós podemos aí refletir e conversar sobre o que cabe a nós nesse processo do abandono. O Júlio quer falar? Vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite. É interessante, né, a fala da Eliane e todas as falas que antecederam, porque a gente percebe, né, a importância de frisar que, nada obstante, Jesus tenha se referido à parentela espiritual, né, naquele momento em que ele foi, em que recebeu a notícia da presença da mãe, dos irmãos, e aí ele faz aquela colocação, mas ele não menoscabou, né, a família física. Tanto isso é verdade que Humberto de Campos cita, e Haroldo Dutra trouxe para nós, que ele, digamos assim, dispensou, né? Ele dispensou a preocupação de Maria com o futuro dele, eu nem conhecia essa colocação, e preferiu o trabalho em família, preferiu aprender o ofício de carpinteiro com o pai, e no que ele trabalhava com o pai, em família, ele levava alegria ali para todos, segundo foi colocado por Haroldo Dutra. Então, dessa forma, de fato, é muito importante atentar para a nossa condição enquanto sociedade encarnada, né? Eu acho muito significativa aí a fala da Eliane nesse sentido, porque o Evangelho é para nós uma referência, um roteiro, para a gente buscar, continuar buscando, tem que ser o nosso objetivo. Então, é uma referência, mas nós não podemos olvidar a nossa condição atual, né? O nosso estágio de imperfeição, todos. E aí, como nós sabemos que a quem mais foi dado, mais será cobrado, tendo recebido as informações que a gente vem recebendo através da doutrina dos espíritos, a gente precisa realmente voltar o olhar, trazer para a nossa vivência aquilo que a gente vem aprendendo na vida em sociedade. Daí a importância, né, a importância especial que eu dou aí para a fala da Eliane, trazer para a nossa vivência, porque nós ficamos muito nessa, está me faltando a palavra exata, mas nessa cogitação, numa coisa um pouco fora da realidade, quando a gente foca naquilo, na doutrina, no Evangelho, que é um roteiro, uma referência, e aí nós ficamos ali, não, mas é assim, mas Jesus ensinou, mas trazer para a vivência enquanto sociedade, né? Lançar um olhar para o lado, para o outro, enquanto sociedade, tratar das questões dos abandonos, tratar essa série de questões que está à nossa volta, eu acho que essa vai ser a nossa cobrança quando nós chegarmos do outro lado da vida. Então, de fato, nós precisamos começar a pensar nisso, voltar, aplicar nas nossas vivências, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, essas questões da medida da nossa possibilidade. Porque, eu repito, eu penso que a nossa consciência vai nos cobrar isso lá do outro lado. Eu não sei, o Berlim vai falar, mas a Patrícia estava com uma expressão assim, sei lá. Depois você se posiciona. Fala, Marcelo.
Eu acredito, Júlio, que essa discrepância entre a proposta e a realidade está na quantidade. Quando nós formos uma quantidade maior daqueles que fazem, em detrimento a uma quantidade menor do que aqueles que dizem, as coisas vão ficar mais fáceis. Quando a gente começar a se unir na questão não mais do credo, mas na proposta do Cristo, quando todo mundo começar a falar a mesma língua e a gente se torna, então, uníssono, vai ficar mais fácil. Eu sempre tive vontade de falar para você uma situação que sempre me passou pela cabeça, né, pela pessoa que você é, pelo título que você enverga temporal, pelo conhecimento e a bagagem. Eu sempre fiquei pensando no Júlio, o tamanho do trabalho que poderia ser feito com aqueles menores infratores, que lá, porque você sempre disse uma coisa interessante nas palestras que você trouxe lá para o Damasco, que tudo que não acontece de bom lá na sociedade vai desembocar lá, né, na delegacia, né? A falta de acolhimento em casa, de educação, vai desembocar lá. Mas eu fico pensando quão grandioso seria um trabalho levado a essas mentes ainda juvenis, 16, 17, que muitos de nós, incluindo eu, talvez, acho que esse cara já está perdido, ele não tem mais nada, já matou 2, 3. Olha, nós estamos plantando semente para a vida inteira. Se fosse assim, Jesus não estava aí com a gente não é Jesus. Mas eu fico pensando, aquele jovem que foi preso, né? Um bate-papo com ele, mostrando, falando. Eu fico pensando que esse cara talvez sejamos nós 2, 3 encarnações depois. Uma semente que foi plantada bem lá atrás. Porque tudo que é bom, grande e belo fica marcado para sempre no coração. Obrigado. Eu vou até passar minha vez aí para o Júlio, para ele poder responder diretamente, depois eu falo. Marcelo, você tem razão, né? E quando eu trabalhava mais no front, ali, naquele tempo existia o cargo de escrivão de polícia, então eu atendia lá no front, eu até exercitava mais isso. Agora eu fico um pouco mais isolado, né? Tenho pouco contato com as pessoas para esse tipo de trabalho. E aí era muito interessante porque naquele tempo, né, empolgado com a doutrina e empolgado com a questão do homem de bem e tudo mais, eu queria dar uma palavra, eu dava uma palavra para todos aqueles que eu tinha oportunidade. E aí você via o adolescente, por exemplo, como você mencionou, o adolescente chorava. Eu me lembro de um caso em que um adolescente, eu tive que lavrar lá um ato infracional contra ele por tráfico de entorpecente. E aí, quando eu vou interrogar aquele adolescente, garoto de 14 anos, ele fala para mim, eu fico até me emociono quando eu lembro, ele fala para mim assim, eu estou pensando o que vai ser do meu irmão. Eu tenho um irmão que ele é acamado, ele não anda, não fala. E esse dinheiro que eu arrumo aqui é o dinheiro que eu levo para casa para comprar comida. Eu vivenciei isso mais de uma vez. Mais de uma vez. É o dinheiro que eu levo para casa para comprar comida. Comida para meus irmãos, para minha mãe. Um garoto de 14 anos. Uma outra situação, eu me lembro bem, também ainda escrivão de polícia, lá em Queimados, prendi uma senhora por tráfico e que ela foi à Parada de Lucas, comprou lá uma quantidade, levou para Queimados, chegava lá, pegava aquela quantidade, transformava em várias outras quantidades e vendia aos poucos. O dinheiro que ela já tinha arrecadado, ela tinha ido no mercado e comprado arroz e feijão e um pedaço de carne seca. Então, a gente percebe, né, que a questão é, de fato, social.
ninguém quer dar muita importância para isso. Politicamente, não interessa falar disso, porque cuidar da questão social evitaria em muito a questão penal. Mas, politicamente, isso não interessa. É melhor deixar o caos. Mas você tem razão. Talvez eu esteja até perdendo uma oportunidade, porque eu poderia estar fazendo mais. Mas quando você percebe que a questão social, aí você vê hoje, eu já vejo, tenho uma visão mais ampla. Eu vejo que o pai daquele adolescente também vivenciou a mesma situação, né? Em alguns casos, os avós dele também. Ele não está tendo nenhuma oportunidade hoje, ele não estuda, ele não trabalha, porque para ir para a escola pública ele não tem interesse, não há um meio de despertar o interesse dele, talvez a gente possa nos falar melhor sobre isso, mas não há um meio de despertar, muitos não vão porque precisam trabalhar, né? E aí ele não estuda, ele trabalha nesse serviço aí precário, ele não estuda, ele não tem perspectiva. Ele não sabe o que vai ser dele amanhã. A gente fica com uma sensação de impotência muito grande. Muito grande. E aí, sei lá, não posso entrar no mérito da política, né? Não nos cabe, não cabe aqui essa discussão, mas a sensação de impotência, para quem tem um nível um pouco mais elevado de consciência, o que causa de incômodo é muito grande. Mas causar um incômodo e não fazer nada também não adianta muito. E eu estou agora falando para mim, né? Não adianta muito. Então, eu confesso que vou pensar um pouco melhor na sua proposta, tenho dito. Aí uma tarefa para a aposentadoria, né? Olha eu lançando aí lançando aí a sementinha. E aí, então, até, Eliane, só para que eu dei a minha voz minha desculpa. vez aí para o Júlio, aí agora é só retomar rapidinho. E só complementando sobre a questão da educação, né, que mexe comigo, Darcy Ribeiro já falava, né? Que se construir mais escolas, não precisaremos construir mais presídios, né? Mas, infelizmente, a fala dele ficou só no papel. E aí, Eliane, eu queria trazer para você um questionamento, de repente, dentro dessa sua vivência, né, do Sim à Vida. Essa mãe que consegue dar esse passo tão doloroso, que a gente tem certeza que para ela não foi fácil, né, de deixar o seu filho aonde quer que seja, né, ou na porta de alguém, ou do orfanato, ou na rua, na caixa de sapato, na lixeira, sei lá, independente de onde seja, eu acho que a dor deve ter sido grande. E aí eu fico pensando, você já conseguiu fazer um levantamento se essa menina que chega a esse ponto, não só menina, né, mas tem pessoas também de mais idade até que fazem isso, se passou pela vida delas, tiveram esse abandono também da sua genitora, não no sentido de órfão vivo, né, como você falou, como você trouxe essa questão. Ela está repetindo uma ação, né? Aquela situação que ela vive é tão precária que ela não vê outra alternativa, né? Foi a sua fala também, mas está ali repetindo um ato. O que você... Reproduzindo. Reproduzindo, você tem essas informações dentro dessa experiência que você tem no Sim à Vida? No Sim à Vida, nós trabalhamos muito estudando com as gestantes em situação de vulnerabilidade, e todas conversam muito sobre suas vidas, não é? Não chegou informação para a gente, até porque elas não teriam colocado isso, que já podem ter deixado anteriormente,
né? Um filho na porta de alguém, essa informação não chegou para a gente. O nosso trabalho lá ele consiste em ajudar a gestante de vulnerabilidade para que ela não venha a tomar uma atitude dessas, não é? Foi o que nós conversamos antes sobre o que nós estamos fazendo para ajudar a evitar a questão do abandono, né? E no caso de já haver o abandono, o que é que nós estamos fazendo para ajudar a pessoa a ressignificar? Mas, basicamente, é isso na questão do trabalho do Sim à Vida. Porém, sim, nós estudamos, e inclusive isso está no Evangelho, a questão da repetição, né, do processo. Muitas vezes, a pessoa que sofreu a questão do abandono, ela termina repetindo o mesmo processo, né? E muitas vezes achando que não faria, e termina fazendo, arrumando desculpas para tal procedimento, né? Mas termina fazendo. E sempre é uma situação... Sempre não, né? Porque existem outras questões, mas, na maioria das vezes, é uma situação muito dolorosa, né? Para uma mãe, para um pai chegar à conclusão de que vai entregar o seu filho, né? Ou deixando na porta de alguém, ou entregando para adoção, porque acha que é a melhor opção, inclusive para o próprio filho, né? Mas, sim, a resposta é sim, existe essa repetição de processo, né? E só para encerrar as questões aí, as respostas, as conclusões do Júlio, do Marcelo, também excelentes, a questão que o abandono, né, é uma dor muito grande, né? A pessoa que foi abandonado, isso é uma dor intensa, né? Mas o que nós sempre podemos fazer, que devemos fazer, é ajudar ao outro a fazer diferente do que foi feito com ele. Chegar nesse entendimento, até com o conhecimento que nós temos, né? Não só ajudar a evitar a situação do abandono de diversas formas, como também ajudar aquele abandonado a ressignificar. Isso nos próprios orfanatos, fazendo visitas, buscando conhecer essas crianças, mesmo que não dê para adotar, né? Se der, excelente, mesmo que não dê, mas ajudando essas crianças a ressignificar, a entender o processo, para daí vir o perdão, ajudando a evitar a chegar à situação do abandono através de diversas formas, diversas atitudes, né? E na questão do que foi abandonado, que é fazer diferente, né? Ele garimpar, ajudar ele a garimpar aquilo que dá sustento a ele. Saber reciclar, criar novos contextos. Então, são coisas que nós podemos ajudar o outro a fazer. E aí cabe a gente refletir nesse processo, né? De buscar enxergar os órfãos de pais vivos, né? De pais que estão ali com eles. Então,
vamos fazer essa avaliação com o conhecimento que nós temos, se nós estamos buscando auxiliar nesse processo, porque aquele, muitas vezes, que ele não tem esse auxílio, ele vai reproduzir. Ele vai reproduzir ou ele vai tomar isso como desculpa, a questão do abandono como desculpas para os seus fracassos, para as coisas que não realiza. Ele vai simulando a sua vida, né? Não tornando a sua vida verdadeira, se afastando de si mesmo. Então, vamos ter olhos de ver. Eliane, de ajuda. Desculpa, perdão. O Júlio tinha levantado a mão, eu não sei se ele ainda quer falar, que aí vamos ter que concluir, e eu acredito que você já esteja encerrando, mas antes de você encerrar, você dá aí o caminho das pedras para a gente, né? Contribuir de alguma forma para o Sim à Vida. Você falou de uma campanha de roupinhas de bebês, né? Eu já fiz contato lá com a minha afilhada, com a minha sobrinha que tem 1 aninho também, já estou arrecadando aí essas roupinhas. Aonde que a gente entrega? Como que a gente pode contribuir de alguma forma para essa família, essas mães que estão aí em vulnerabilidade social, né? É só dizer, com relação a essa disponibilidade, que nós vamos buscar essas roupinhas, aonde estiver, e quando acabar esse momento de pandemia, conhecer o Sim à Vida, conhecer outras instituições que trabalham também com isso, né? Visitar orfanatos, estarmos atentos a quem está ao nosso lado, né? Então, são várias formas de ajuda nesse processo, né? Porque aquele que verdadeiramente vive é aquele que vive no Senhor. Aquele que pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Esse é quem verdadeiramente vive. Tá certo. Júlio Filho, você vai falar alguma coisa ainda, meu amigo? Ter abaixado a mão, porque eu já nem sei se cabe mais, até porque, em razão da hora, a fala da Eliane foi uma fala terminativa, e aí fica ruim a gente trazer outras questões nessa altura do campeonato. Penso que é melhor não falar. Tá certo, então. Bom, então nós só temos a agradecer, né, as 3 companheiras aí que trouxeram para a gente poder... claro que os assuntos não se encerram, né? A gente vai ver outras vezes, de outras formas, com outras pessoas, outras falas, mas ainda teve aí, né, abrilhantando a nossa noite, a Nete Guimarães, Haroldo Dutra, então foi um estudo muito rico. Nós só temos a agradecer a Maria Paula, Ana Cristina e Eliane Dantas pela contribuição da noite aí, e a gente vai encerrar com uma canção, né, também para poder... que fala até de mãe também, da Alexandre Sancor, e a gente vai finalizar com a prece. Júlio Filho, aliás, é Francisco Jesus, já tinha escolhido, perdão, Júlio Filho. Vamos lá.
Você que me acolhe, me embala nos seus mares, sinto seu coração. Mãe, me nutra com carinho, eu tenho um caminho à espera da redenção. Oh, mãe, sua alma me aquece, escuto sua prece, pedindo proteção. Oh, mãe, a obra mais divina é dar direito à vida, almas em correção. Mãe, se pudesse me ouvir, eu iria te falar todo amor que sinto aqui. Eu já vivo a sorrir na espera de te olhar. Mãe, só fiz essa canção pra dizer que eu te amo. Te amo de alma e coração. Oh, mãe, sua alma me aquece, escuto sua prece, pedindo proteção. Oh, mãe, a obra mais divina é dar direito à vida, almas em correção. Mãe, se pudesse me ouvir, eu iria te falar todo amor que sinto aqui. Eu já vivo a sorrir na espera de te olhar, te olhar. Mãe, só fiz essa canção pra dizer que eu te amo. Te amo de alma e coração. De alma e coração. De alma e coração. Oh, mãe. Jesus, querido irmão e amado mestre, neste momento queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui refletindo sobre essa situação tão delicada que assola as nações, que é o abandono desses filhos que reencarnam para habilitarem de situações muito difíceis que já passaram
e que não encontra o apoio necessário para refazerem a sua jornada. Que esse sentimento possa tocar os nossos corações, para que nas oportunidades que surgem à nossa volta, possamos olhar com mais carinho para as necessidades dos irmãos que estão caminhando junto a nós e que ainda passam por essas dificuldades tamanhas. Ajuda-nos, ó Mestre querido, nos fortalece a nossa vontade para que tenhamos outras diretrizes são a esses acontecimentos que continuam e vai permanecer ainda por muito tempo pelas nossas dificuldades de compreensão em relação a essa situação tão dramática no nosso mundo. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos forças para mudar o nosso comportamento em relação aos mais necessitados. E que Deus, esse Pai de amor e de misericórdia, ilumine as nossas mentes e os nossos corações para mudarmos a nossa atitude em relação a esses irmãos. Obrigado, queridos amigos, por essa oportunidade de vivenciarmos esses ensinamentos nessa noite maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Francisco. Mais uma vez, obrigada às meninas, Maria Paula, Eliane, Ana Cristina. E quarta-feira a gente está junto novamente, porque Deus quer, né? Então, tenhamos todos uma boa noite, né? E o restante da semana aí, que siga em paz, que a gente vá se melhorando a cada dia. Que assim seja.